Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizestes segundo tudo o que lhe ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Espírito Santo, que o Senhor venha falar com cada um de nós, através da tua palavra, como tem falado no louvor. Ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor, abrindo o nosso coração e nos levando diante da cruz do Senhor, para entender tudo aquilo que o Senhor fez por mim e por cada um de nós. O teu amor, Senhor, seja a aliança que nos une, seja a aliança que nos leva para frente, seja a aliança que nos abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Olha nos olhos do teu irmão, dá um sorriso bem bonito para ele. Fala para ele assim: como você está bonito nessa noite. Fala para ele assim: Deus fez uma aliança com você e Ele não vai quebrar, Ele vai honrar, porque o amor que Ele tem por você é muito grande. Quem crê nessa palavra, diga amém. Querido, quanto mais eu e você, presta atenção, quanto mais eu e você decidimos andar com Deus, andar no Espírito, quanto mais nós decidimos que a nossa vida, que a nossa casa, que os nossos pensamentos, que as nossas atitudes, que a nossa luta, seja aqui na terra, ou seja uma luta espiritual, quanto mais nós decidimos andar com Deus, andar no Espírito, quanto mais nós fazemos isso, mais nós estamos vivendo a aliança que Deus fez conosco. Você pode dizer amém? Chacoalhe o teu irmão e fala assim: quanto mais você andar com Deus, mais você vai viver a aliança que Deus fez com você. Querido, você vai sair nessa noite daqui entendendo essa aliança que Deus fez com você. Assim como Deus fez uma aliança aqui com Salomão. Esse texto que nós lemos fala da aliança que Deus fez com Salomão. Assim como Deus fez uma aliança com Salomão, Jesus fez uma aliança comigo e com você. Você pode dizer amém? Querido, aliança não é apenas um acordo. Eu chegar para alguém e falar assim: vamos fazer um acordo. Aí você afirma: eu tenho uma aliança com essa pessoa. Não, aliança não é apenas um acordo. Aliança é um compromisso ilimitado. Porque a partir do momento que você quebra o compromisso,
Você está dizendo que aquilo que você fez há um tempo atrás tinha limites. Mas a aliança não tem limite. Quando você pegar por uma aliança de casamento, você vai ver que ela não tem começo e ela não tem fim. Então, o compromisso da aliança, ela é ilimitado. Eu e você, Jesus e você, nós somos parceiros de uma aliança. Você pode dizer amém? Não é apenas Jesus por mim, mas é você para Ele. Não é apenas só o que Jesus fez tudo por você, mas tem a tua parte no negócio. Não, é como se fosse o marido e a mulher. Não tem apenas a parte do marido, tem a parte da esposa. Não tem a parte só da esposa, tem a parte do marido. Aliança é um compromisso entre duas pessoas, no sentido ilimitado da palavra. Eu e você temos uma aliança com Deus. Você pode dizer amém? Querido, Isaías 53, versículo 6, você não precisa abrir, diz o seguinte: que nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando para o seu caminho. Isso significa que cada um fazia o que queria, agia do jeito que queria, pensava do jeito que queria e fazia tudo do seu jeito, sem pensar que Deus tem uma aliança com o homem. Por isso que quando as pessoas não têm Deus no coração, não têm um compromisso com Deus, elas fazem tudo do jeito que elas acham que tem que fazer. Mas se você já pensou, eu, que tenho uma aliança com a minha esposa, Zilda, eu vou fazer tudo do meu jeito. Eu vou continuar fazendo como eu era solteiro. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Ele tem que me aceitar desse jeito. E bate o pé e fala que é homem. Isso significa que você não tem aliança com ninguém. Aqui, quando ele está falando que nós andávamos para onde nós queríamos e nós se desviávamos do caminho. Jesus foi na cruz, morreu por nós, pagou o preço, derramou o seu sangue. E diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 11, não precisa abrir, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava em ordenança, o que era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Significa que ele pegou tudo aquilo que era contra nós, pecado, as ordenanças da lei, tudo que era contra nós, ele cravou na cruz. Quando ele falou está consumado, é como se ele virasse para você e falasse assim: sim. Não é assim que o noivo vira para a noiva e fala? Sim. Assim Jesus estava dizendo ali: está consumado. Ele está falando: minha noiva, eu digo sim. Pergunta a pessoa que está ao teu lado: quem é a noiva do Senhor? Fala para ele: a noiva do Senhor é você. Se você é a igreja de Deus, se nós juntos somos a igreja de Deus, você é a noiva do Senhor. E aí você começa a entender que Jesus fez uma aliança quando ele morreu e ressuscitou. Querido, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi assunto aos céus, derramou o Espírito Santo para virar para nós e dizer o seguinte: para que nunca mais ou que a gente tome uma decisão de não andar mais segundo a nossa carne, segundo a nossa vontade, mas andar segundo o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Quando Deus fez uma aliança com Salomão, esse texto que nós lemos, na verdade ele estava falando da nossa aliança com Jesus. Eu quero que você entenda isso ali. É uma revelação que Deus está falando ao teu coração. Quando ele fez uma aliança com Salomão, ele estava dizendo: olha, Salomão,
Tudo que eu estou falando com você aqui eu vou cumprir. Mas na verdade, tudo que eu estou dizendo aqui é porque o meu filho vai morrer na cruz para salvar a humanidade. Você pode dizer amém? E aqui nesse texto ele começa a nos mostrar como é que a gente tem que fazer. Como é que Deus quer que eu e você andamos nesta aliança. Querido, Deus tem uma aliança com você. Deus fez uma aliança com você. Não vale a pena quebrar a aliança. Não vale a pena ser infiel. O que é mais maravilhoso, homem apaixonado é uma coisa. Porque o homem, ele é menos sensível do que a mulher. A própria palavra diz que o homem é mais razão do que emoção. A mulher é mais emoção do que razão. Então quando você fala assim de uma mulher apaixonada, é bonito, mas está dentro de uma normalidade. Quando você fala de um homem apaixonado, ou ele está no guarda-roupa fechadinho ali para ninguém saber que ele está apaixonado, ou ele vai ser alguém que todo mundo vai fazer assim: nossa, realmente, esse cara está apaixonado. Porque se tem uma coisa que o homem não consegue esconder é quando ele está apaixonado. Não tem jeito. E aqui, se tem uma coisa que eu e você não podemos negar, é esse amor apaixonado de Jesus Cristo por mim e por você. Cutuca o teu irmão aí, cotovelo santo aí. Fala assim, cara. Mas fala assim, cara. Esse Jesus, ele está tão apaixonado por você. Você não vê? Ele te ama demais. Mas aqui em Salomão, além dele falar dessa aliança, ele começa a dizer como é que nós devemos caminhar nela. E é sobre isso que o Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Querido, a primeira coisa que Deus fala para Salomão, aqui no versículo 11. A primeira coisa que Deus fala com Salomão, ou mostra para Salomão ali, ou como ele está nos falando, é que a casa de Deus e a casa do rei havia sido pronta. Querido, aqui diz que a casa de Deus e a casa do rei havia se acabado, tinha sido construído, estava pronta. E isso tem um significado para nós nos dias de hoje, meu querido, para você entender a palavra. Quando Jesus morreu e ele ressuscitou, a casa dele para nós ficou pronta. Que casa é essa, pastor? A nova aliança no seu sangue. Antes de Jesus morrer não havia nova aliança no sangue. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, estava pronta uma nova aliança no sangue de Jesus. A casa de Deus para nós estava pronta. E é interessante que isso significa que Deus não muda as suas promessas. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Porque Deus falou que isso ia acontecer, e Ele cumpriu. Aqui, Ele começa a dizer que quando, além da casa de Deus, Ele fala que a casa do rei ficou pronta. E a casa do rei está falando do nosso espírito. Fala a pessoa que está do teu lado. Você é um espírito que tem uma alma e habita nesse corpo. Fala de novo. Você é um espírito que tem uma alma e habita nesse corpo. Meu querido, quando você morrer, espero que Jesus volte logo, para você não passar por essa situação.
Mas se você morrer, você simplesmente vai tirar essa roupa. Da mesma forma que você vai chegar na tua casa agora e vai arrancar a sua roupa, vai guardar ela ou vai deixar ela jogada no canto, não sei como é que você faz. Mas da mesma forma que você vai arrancar essa roupa, a morte é a mesma coisa. Você arranca essa roupa, mas você continua o mesmo. Você é um espírito. Aqui diz que quando nós estávamos longe de Deus, o espírito que Deus criou em nós estava morto. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando nós recebemos aquilo que Jesus fez através do corpo, através do sangue, você nasceu de novo em Cristo. O espírito que estava morto em você nasceu de novo, está vivo de novo. A casa do rei ficou pronta. Pastor, que rei é esse? Aqui está o segredo. Vira para o teu irmão e fala assim: e Deus te escolheu para morar nessa casa. Você é rei, você é sacerdote, Deus escolheu você. Querido, você precisa entender isso e sair daqui com essa verdade, para você nunca esquecer. Jesus morreu na cruz, derramou o sangue, pagou o preço, mostrou a casa dele para você, a nova aliança. Ainda deixou a porta aberta, escancarada, o véu rasgado. Entra. E aí ele te fez uma casa para o Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, e você habita aqui, ó. E ele te constituiu rei e sacerdote. Aleluia. Querido, ele continua falando com Salomão da gente. Olha o que diz aqui no versículo 12. Ele fala aqui que depois que você crê na aliança de Jesus e começa a buscar no Espírito, algo tremendo acontece. Olha só o que ele fala aqui. Ele diz assim, que o Senhor vem e te ouve. Querido, ele falou aqui, ó, versículo 12: de noite apareceu o Senhor e lhe disse: ouvi tua oração. Mas não foi antes da casa ficar pronta, foi depois que a casa ficou pronta. Isso significa que quando você nasce de novo, quando você tem uma aliança com Deus, quando você começa a buscar, andar na presença dEle, Deus ouve as suas orações. Ele fala mais coisa aqui, ele fala assim: e você entende que o canal que você tem com Deus é oração. Fala para o teu irmão. Fala para o teu irmão. Um pastor orar por você é bom. Um homem de Deus, um missionário aí orar por você é bom. Mas a melhor oração, fala para ele, é você com Deus. Porque ele disse: eu ouço o que sai da minha casa. Ele fala aqui, ó, em você, quer dizer, na sua casa, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar. Ele está falando de você, como casa de sacrifício. Ele está dizendo: em você, na tua casa, aqui, está o sacrifício agradável ao Senhor. Por isso, meu querido, entenda isso, que Ele não quer mais oferta de animais, de sacrifício, do templo lá feito de pedras. Meu querido, o sacrifício agradável é um coração quebrantado e contrito, adorando a Ele. E da onde sai isso? Da casa que Ele escolheu. E quando você decidir buscar Ele, ouvir Ele, orar, Ele se revela para você, porque Ele vem na tua vida para receber o sacrifício agradável a Ele. Querido, entenda isso de Deus. Quando Deus vem até você, não é para ficar condoído dos teus problemas, não. Ai, coitadinho, ele está sofrendo tanto. Ai, coitadinho, coitadinho. Não, Deus jamais te chama de coitadinho. Deus virou para Gideão: tu és um homem valente.
Porque Deus não olha para você segundo as suas limitações. Deus olha para você e vê Cristo em você, mais do que vencedor. Por isso que quando Ele chega em você, chega para receber sacrifício. E que sacrifício melhor do que quando um coração que crê se entrega na adoração a Ele e o adora tremendamente. A palavra do Senhor diz que isso sobe com um aroma suave na presença de Deus. A Bíblia fala que Davi, ele não conseguia. Uma ocasião ele estava numa cerimônia que ele não conseguiu fazer a cerimônia. Ele estava com uma coroa, ele estava com um manto real. O rei diz que ele catou a coroa, jogou do lado, tirou o manto, só ficou com uma roupinha leve e pulava, e dançava, e saltava na presença de Deus. A esposa, Mical, olhou da janela e repudiou a atitude do rei, falando assim: que pouca vergonha, que coisa feia, um rei dançando e pulando e saltando no meio da multidão. Quando Davi chegou em casa, ela repreendeu Davi, onde já se viu o rei tinha que dar exemplo, o rei não tinha que ficar desse jeito. Querido, olha só, a palavra de Deus diz que Mical ficou estéril e nunca teve filho. E eu te digo por quê. Porque ela repreendeu, ela rejeitou, não a atitude de um rei, mas a atitude de um coração adorador que estava dando um sacrifício agradável a Ele. Quando você se entrega à adoração, a fazer o teu coração se entregar a Ele, meu querido, pouco importa o que as pessoas falam. Se Deus está recebendo aquele sacrifício agradável, continua, porque você está colocando um sorriso no rosto de Deus. Você pode dizer amém? Querido, Deus continua falando, versículo 13, da gente para Salomão. Olha o que ele diz aqui. Ele diz que aquelas pessoas que acham que servir a Deus não é bom, que andar com Deus não é bom, que apenas acreditar que Ele existe é suficiente. É interessante que o texto aqui, de uma hora para outra, ele muda. Até então ele estava falando de casa, mas chega aqui no versículo 13, ele começa a falar de terra. E eu começo a entender que quando ele fala terra, ele está falando de um terreno que não tem casa em cima. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer construir você como uma casa para Ele. Você pode dizer amém? E aqui ele começa a dizer o seguinte. Ele fala assim, versículo 13: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. Ele está dizendo que um terreno só vai receber a chuva que cair nele. E Deus não vai derrubar a chuva para se perder. E ele continua dizendo: se eu ordenar gafanhotos que consumam a terra. Isso ele está dizendo. Quantas vezes as pessoas falam o seguinte: puxa, eu ganhei dinheiro, de repente aconteceu um monte de coisa que eu não estava esperando, o dinheiro sumiu tudo. Parece que a plantação que eu tinha cresceu e veio uns gafanhotos e pegaram tudo. Porque o terreno não tem onde guardar a tua colheita. Se você tivesse uma casa, você guardava. Por isso que é importante a casa. Por isso que ele está dizendo que no terreno é mais fácil o gafanhoto pegar. Ele continua dizendo aqui que se eu enviar uma peste entre o meu povo, se alguém tiver uma peste, uma doença contagiosa, você não fica perto dele. Se tiver uma coisa que vai te contagiar e trazer a doença, você não fica perto dele. Isso significa
que você também não tem uma casa para receber as pessoas. Terreno não tem casa para receber as pessoas. Então, uma pessoa que não tem uma casa construída, quando eu falo isso, eu falo dele diante de Deus. Ele não tem como receber chuva, ele não tem como guardar a colheita, ele não tem como receber as pessoas. Só que ele vira e fala assim, versículo 14, para essas pessoas: se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para que ele vai sarar a terra? Porque a partir de agora Deus quer construir uma casa que é você na presença dele. E por último, versículo 15, ele fala assim, da gente ali para Salomão, que quando nós decidimos andar no Espírito, viver no Espírito, que tudo que você é e tem, volta para Deus, é entregue para Deus, e Ele levanta um novo tempo na tua vida. Quem quer um novo tempo na tua vida aqui? Diga amém. Olha só o que ele diz aqui. Ele começa dizendo o seguinte, meu querido. Olha só. Aleluia. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Bate a mão no teu coração e fala: este lugar. Tem algumas pessoas que falam assim: olha, se eu não for em tal cidade que é santa, se eu não for em tal cidade, um exemplo, tem uma religião que tem que ir para uma capital lá na Arábia Saudita, chamada Meca. Você tem que ir lá para orar, senão Deus não recebe a tua oração. Pelo menos uma vez na vida você tem que ir lá, senão Deus não recebe a tua oração. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é lugar, não é construção de pedra. O lugar que Deus escolheu para receber as orações dele é você. Você pode dizer amém? Olha só o que ele fala: que os olhos de Deus estão atentos a você. Meu querido, quando você anda com Deus, quando você nasceu de novo, quando você busca a Deus, entregou a tua vida para o Senhor, aqui diz que a atenção de Deus, os olhos de Deus são para você. Aqui está dizendo, olha só: estão abertos os meus olhos e atento para a oração que sai dessa casa. E ele continua dizendo que os ouvidos dele estão atentos para a tua oração. Ele fala aqui, ó: e os meus ouvidos à oração que fizer nesta casa. Ele continua dizendo que quando o coração de Deus está em você. Olha só o que ele fala aqui, versículo 16: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. O coração de Deus está em você, está ligado com você, e Ele planejou isso por você. Querido, quando Ele fez essa aliança com Salomão, Ele estava falando da nossa aliança. Quando Ele fez essa aliança comigo e com você, Ele estava falando isso a Salomão. Querido, um homem e uma mulher, ele faz uma aliança. E diz o texto da palavra que eles se tornam uma só carne. Diz a palavra. Porque estamos aqui. Mas quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, quando a gente entende que Ele construiu uma casa para nós e nós somos casa dele, quando você entende que Ele está com o ouvido ligado em você, com o coração ligado em você, que Ele quer andar com você, quando você entende isso, você passa a ter uma aliança com Ele. Se eu e minha esposa, nós temos uma aliança de uma só carne, eu com Deus tenho uma aliança de um só Espírito. Acho que você não entendeu.
Se eu e minha esposa tem uma aliança de uma só carne, e essa aliança, ela um dia vai acabar, porque a carne vai acabar. No dia que Deus me chamar, eu vou chamar ela para os céus. Essa aliança entre eu e ela acabou, porque eu e ela éramos uma só carne. Mas quando eu começo a andar com Deus, e vivo em Deus, e ando com Deus, e ando no Espírito, eu tenho uma aliança com Deus. E eu com Deus não somos uma só carne. Eu com Deus somos um só Espírito. E Espírito não morre, Espírito é eterno. Se a carne acaba, o Espírito continua. Significa que as alianças na terra podem terminar, mas a nossa aliança com Deus é eterna, ela não termina. Querido, se você a partir de hoje pegar essa verdade, você vai caminhar nessa terra a partir de hoje. Ainda que o diabo levante o que ele quiser levantar, você vai olhar para ele e vai dizer o seguinte: a minha aliança com aquele que é mais poderoso do que você é eterna. Você vai passar e eu vou continuar. Não, meu querido, você vai lá e falar isso para o diabo. Porque a Bíblia fala em Apocalipse que vai chegar um tempo que ele vai ser jogado no lago de fogo, de enxofre, e ele vai acabar. Mas olha só, olha para ele e fala assim: tu tem data de validade, cão. Fala, tu tem data de validade, mas a minha não, porque eu sou eterno, eu tenho aliança com Deus. Aleluia! Eu tenho uma aliança contigo. Se tu crer em mim, como diz as Escrituras, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Eu tenho uma aliança contigo através da vida do meu filho, através da morte e ressurreição do meu filho. Por isso, meu querido, por onde você andar, por onde você viver, Deus tem uma aliança com você. Mas faça uma coisa com Deus. Deixa Ele partilhar da casa que é você. Você é uma casa para Deus. Deixa ela construída, deixa ela limpa, ornamentada, bonita. Assim como você cuida da tua casa, cuida do templo de Deus que é você. Assim como você não leva sujeira para dentro da tua casa, não leva sujeira para dentro de você. Deus, quando Ele está em você, Ele quer receber o mais perfeito louvor que sai do teu coração. Querido, persevera, ora, busca, porque no dia que as cortinas dessa vida fechar, que você vai tirar esse terno aqui chamado carne, e os seus olhos espirituais se abrirem, você vai falar assim: nossa, nem os meus olhos viram, nem os meus ouvidos ouviram, e nunca chegou no meu coração o que eu estou vendo agora nesse momento. Jesus disse que Ele ia à frente preparar lugar, depois Ele voltaria para buscar cada um de nós para estar com Ele. Eu imagino o lugar que Ele está preparando.
Nem os lugares mais bonitos desse mundo vão se comparar. Mas a beleza não tem importância nenhuma. O que tem importância é que Ele vai estar ali do nosso lado. Ele é tudo que precisamos. Deus tem uma aliança com você. Não pare, não desista, continue, persevera, ore, busque. Se todos da sua casa ainda não estão no Senhor, fique em paz, continue firme, porque é promessa do Senhor que você e sua casa servirão a Ele. Não desista, insista e creia que aquele que fez a promessa é fiel e vai cumprir.